Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma, com profundidade e com reflexão, com o propósito de conhecer a Palavra de Deus, mas mais do que apenas conhecer, com o objetivo de viver a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados, sobre os horários e sobre algumas curiosidades conferindo os endereços que aparecem aí na sua tela. O Apocalipse capítulo 5 apresenta a visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro. Qual o significado deste capítulo? E quais as implicações para a nossa vida como filhos e filhas de Deus? Está começando Teólogos. Meu amigo, minha amiga, retornamos aqui para o nosso programa, onde nós estudamos a Palavra de Deus, indo para os textos bíblicos com um pouco mais de profundidade. E eu espero que você tenha a sua própria Bíblia para sublinhar, para marcar, a fim de que você possa se familiarizar com o texto sagrado. Temos 2 convidados especiais para tratarmos do tema de hoje. Os nossos convidados vêm do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, especificamente do campus Engenheiro Coelho, professor Vanderlei Dornelles e professor Edson Nunes. O professor Dornelles trabalha como professor de teologia, mas ele também coordena a pós-graduação, é isso? Yes. E o professor Nunes está terminando o seu doutorado na Universidade de São Paulo e ele também leciona na área de Antigo Testamento. O que fez com que você escolhesse a carreira do magistério teológico, professor Nunes? Eu quero ser professor desde que eu tinha 8, 9 anos. É mesmo? Sempre quis ser Então, professor. não faz muito tempo, né? Não. Sempre quis ser professor. E aí, quando eu decidi fazer teologia, eu quis fazer medicina um tempo, mas para ser professor de medicina. Quis fazer jornalismo um tempo para ser professor de jornalismo. Tudo que eu queria fazer era para ser professor. É mesmo? Então, fiz teologia. Primeiro dia de aula, o professor Rubem Aguilar perguntou para cada aluno da sala: o que vocês querem fazer quando vocês terminarem o curso? E eu falei: eu quero ser professor. E todo mundo riu de mim, né? E quando eu fui dar aula no NASP, eu fui para substituir o professor Rubem Aguilar, que estava se aposentando. Olha só, hein? Foi uma profecia. Você vê, né? Que coisa. Que coisa, né? E o que levou você, professor Dornelles, para o magistério teológico? Bom, eu não tinha esse sonho como teve o Edson. E eu, quando estudei teologia, queria ser evangelista. Mas depois de 6 anos como pastor de igreja, então aí a igreja me mandou trabalhar na editora. Eu trabalhei na editora em 2 fases, ao todo 11 anos. E no magistério de teologia, novamente foi por ordem da igreja, né? Estou muito contente com essa função, com esse trabalho, apesar de não ser o que eu vinha sonhando ou me preparando para ser, né? Nos últimos 20 anos eu tenho estado atuando na igreja, na área editorial e no ensino de comunicação e de teologia. Agora, você não considera que é um grande privilégio poder ser um assalariado, digamos assim, para ensinar a Bíblia? Eu acho que é a melhor coisa que tem. Primeiro, ser professor é uma função, para mim, sempre foi a mais nobre, que é você conseguir motivar, influenciar as pessoas a verem o mundo de uma outra maneira, né? E, através da educação, conseguir transformar a vida de algumas pessoas, né? E, obviamente, ser professor de Bíblia é duplamente abençoado, né? Porque você tem a oportunidade de ensinar aquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? Não só ensinar, mas a igreja paga o professor para ele estudar e ensinar a Bíblia, né? É realmente um privilégio impressionante. Agora, como parte do preparo para ser professor de teologia, a pessoa acaba estudando, se familiarizando com os textos, né, na sua área de especialidade. Um desses textos que certamente vocês estudam ou estudaram e têm familiaridade com ele é o que foi anunciado, que é o nosso texto de hoje, Apocalipse capítulo 5. Aqui na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, há um título. E o título é A Visão do Livro Selado com 7 Selos
e a do Cordeiro. Você tem a sua Bíblia? Você não tem a sua Bíblia com você? Então, vou dar um segundo para você levantar da cadeira, buscar a sua Bíblia, ou uma Bíblia impressa, um smartphone. Você precisa ter o texto com você agora, porque nós vamos ler esse texto e vamos compreendê-lo e ver as implicações dele para a nossa vida como filhos e filhas de Deus. Professor Dornelles, eu sei pelas suas publicações que você gosta muito da literatura apocalíptica e, inclusive, agora no seu segundo doutorado, você está tratando esse tema e você já tratou um pouco dele em outras publicações. O que levou você a olhar com atenção para esse texto, especificamente de Apocalipse 5? Bem, o livro do Apocalipse é considerado um livro portador, né, de temores, de maus presságios. Apocalipse é relacionado com o caos, né? E muitas pessoas têm medo de estudar o Apocalipse. Aqui tem as bestas, tem o dragão, né? Então, há muita coisa no Apocalipse que pode realmente meter medo nas pessoas. E o capítulo 5 do Apocalipse é considerado o Sinai do Apocalipse. E nós podemos afirmar que, sem o capítulo 5, nós não teríamos esperança ao estudar o Apocalipse. Por quê? Porque o capítulo 5 fala da posição de Cristo após a sua ascensão. Onde ele está agora? O que ele está fazendo? Quanto poder ele detém? Então, o capítulo 5 nos coloca diante desta situação em que Cristo, aquele que morreu e ressurgiu, está investido de todo o poder, de toda a autoridade, porque ele está à direita da majestade no céu. Após estudar este capítulo e entender, né, o que está implicado aqui, nós podemos ter esperança e segurança ao estudar o restante do livro. Apesar de o livro falar de perseguição, tribulações, né, tempo de angústia, nós podemos ter certeza de que todas as coisas terminarão bem, porque Jesus está no posto do maior poder e da maior autoridade no universo. Então, isso aqui nos chama a atenção para a visão do capítulo 5 de Apocalipse. Agora, para poder compreender esse texto de Apocalipse 5, nós precisamos ir para o Antigo Testamento, professor Edson? Eu sou suspeito, né? Eu sempre acho que a gente tem que ir para o Antigo Testamento para resolver algumas coisas do Novo. Na verdade, na teologia adventista, nós compreendemos os testamentos como um processo contínuo. Exatamente. Especificamente, quais textos constituem um bom contexto adequado para esse texto de Apocalipse 5? Na minha modesta concepção, Jeremias 32, Daniel 7, são então, os dois principais. Vamos lá para eles, e aí você vai dizer para nós porque eles constituem um contexto, então depois nós voltamos ao texto de Apocalipse 5. Aqui acho que o contexto aqui de Apocalipse 4 e 5 é a visão do trono de Deus, né? E aqui tem esse livro selado, e eu acho que talvez fosse importante a gente ler esse início aqui, porque fala que esse livro é selado por dentro e por fora. Então, né? vamos lá. Então, 5 verso 1. Jeremias 32. Mas vamos ler o 5, só para a gente ver. Tá, né? ok, vai lá. Ok, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, no capítulo 4 tem a visão do trono de Deus, e aí no capítulo 5 diz que esse Deus sentado no trono está segurando um livro escrito por dentro e por fora. Só existe, selado, né? Só existe uma referência no Antigo Testamento direta a um livro escrito por dentro e por fora, que está em Jeremias, capítulo 32. Então, quando a gente vamos lá, pega aí a sua Bíblia, amigo. Jeremias 32. Jeremias 32. Então, só contextualizando, né? Sempre importante, né? Claro. Contexto histórico, nós estamos falando de um Israel às vésperas de ser destruído a derradeira vez por Babilônia, né? Um grupo de cativos já havia sido levado. Jeremias escreve uma carta para esses cativos dizendo que eles iriam ficar 70 anos lá, Jeremias capítulo 29. Já no capítulo 31, foi um texto que nós já vimos aqui em outro programa, já há o anúncio da nova aliança, ok? Então, todo esse contexto é importante. Jeremias está encarcerado, Jeremias está preso, a cidade de Jerusalém está cercada por Nabucodonosor, em vias de destruição. E Jeremias já anunciou
que Jerusalém vai ser completamente destruída. Né? Então é nesse contexto que vem Jeremias 32. E aí em Jeremias 32, vê a palavra do Senhor e tal, dizendo que a cidade vai ser entregue e tal. Verso 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis aqui Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti é quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Então, mais uma vez, entendendo aqui um pouco do contexto. Né? Anatote é a última cidade da tribo de Benjamim. É a mais afastada de todas. Jeremias está preso em Jerusalém. Anatote está lá no canto. Ok? A ideia de resgate. Da onde vem essa ideia de resgate da terra? Né? Aí vem de Levítico, capítulo 25, Deuteronômio, capítulo 25, Números, capítulo 25, é tudo 25 mesmo. E aí são todas as leis do resgate, né? E o verbo resgate em hebraico é gaal, da onde vem o substantivo resgatador ou vingador, que significa goel. E é vingador porque você também tem o resgatador de sangue, né? Em Número 25, o resgatador de sangue. Então, como é que funcionava isso em relação à terra? Por algum motivo, você perdia dinheiro, não tinha condições de manter a sua terra. Lembrando que quando eles entram em Canaã, as terras são divididas igualmente pelas tribos. Né? Igualmente não, cada tribo recebe uma porção de terra e vai dividir essa porção de terra entre as famílias. Então, se a sua família perde a terra, né? Se você perde a terra, você vende a terra para ganhar dinheiro, alguma coisa assim. E aí, para você recuperar essa terra, ou você espera o ano sabático, / ano do jubileu, há uma discussão em que ano a terra volta. O mais provável é que voltasse no ano do jubileu. E aí, se antes disso você quiser resgatar a terra, alguém paga para você ter a sua terra de volta. Esse resgate ele funciona como venda. Então, se você quer vender o seu terreno, você vai vender para alguém da sua família para depois pegar de volta. Okay? É isso que está acontecendo aqui. Jeremias está encarcerado e Deus fala que vai vir um sobrinho dele para vender um campo, para ele resgatar esse campo. Tá? Isso é muito interessante e a gente vai entender depois por quê. Né? Então, veio a mim a palavra do Senhor, Hanael, filho do meu tio, veio à parte da guarda e me disse, verso 8, compra agora o meu campo que está na Anatote, na terra de Benjamim, porque teu direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi isto que era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hanael, filho do meu tio, o campo que está na Anatote. E lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Então aqui vem o primeiro passo do resgate. Você acerta o valor e pesa o dinheiro. Verso 10. Assinei a escritura. Ele assina uma parte do rolo. Fecha com selo. Chama as testemunhas. Pesa o dinheiro. Toma a escritura de compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Hananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura de compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, e perante eles dei a ordem a Baruque, assim diz o Senhor, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Então aqui tem várias coisas. Você pesa, você assina a escritura, você sela, você chama as testemunhas, você pesa de novo o valor acertado, agora diante das testemunhas, você escreve o sumário dessa compra diante das testemunhas, você transfere essa propriedade diante das testemunhas, e aí você deposita esse documento diante das testemunhas. Então são 8 passos. É muito interessante porque você tem elementos, você tem documentos de Elefantina, do século V a.C., que descreve um processo muito parecido. Tá? E você tem documentos da biblioteca de Barcoba, né, do século II, III depois de Cristo, da Era Comum, que também descrevem esse processo. Mas Jeremias é o texto mais antigo que fala desse processo. E como é que funcionava? Você tinha um rolo, são 2 possibilidades, né? Você tinha um rolo, um pergaminho, né? Todo mundo já viu um pergaminho, eu espero. Você escrevia, né? Então em hebraico, da direita para a esquerda, tal. Escrevia, eu, fulano de tal, filho de não sei quem lá, de não sei o que lá, estou comprando a terra de fulano de tal, filho de não sei o que lá, de não sei o que lá, a terra que fica em tal lugar, blá, 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 estou pagando tanto, não sei o que lá, não sei o que lá. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Fecha, sela. Atrás, quando você fecha o pergaminho e sela, atrás fica uma parte lisa. Você vira e escreve o resumo.
fulano de tal comprou de ciclano de tal, portanto, no dia tal, pá, e assinam as testemunhas. E aí o indivíduo vai guardar essa cópia. Segundo esses manuscritos posteriores a Jeremias, só quem podia pegar essa cópia e abrir era o cara que tinha pagado. Mas a cópia aberta ficava para consulta de todas as pessoas. Então, você está tendo uma disputa jurídica para saber quem é o dono daquela terra. Puxa e lê a cópia aberta. Só pode abrir o selo o cara que está a cópia aberta e está dizendo que ele pagou o preço. Okay? E é isso que acontece aqui em Jeremias. E aí Jeremias, depois de fazer tudo isso, ele vai orar ao Senhor. Né? Verso 16, ele vai orar ao Senhor. Ele vai dizer, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é sábio, etc. e tal. Mas é o seguinte, eu não entendi nada. Você me disse que a cidade vai ser destruída, Anatote fica lá no final de tudo, e agora você está mandando comprar isso que eu gastei um dinheiro, estou preso, eu não vou nem chegar nesse campo. Aí Deus responde para ele, Jeremias, realmente você não sabe de nada. Eu só quero que você entenda que ainda vão se comprar e vão se vender terras aqui, ainda vai ter júbilo, etc. E aí rompe o capítulo 32, o final do capítulo 32, início do 33, falando de restauração de Israel, retomando o tema que ele tinha começado no capítulo 31, de nova aliança, de restauração, etc. e tal. Então esse é o contexto do livro aberto e selado, o único contexto, antes de Apocalipse 5, que fala de um livro que tem cópia aberta e fechada com selos. Você interessante nesse contexto de Jeremias, veja que aí Deus fala com o profeta, né, diz assim, bom, aí ele descreve algumas coisas, né, e faz uma retomada da história nesse processo de explicar a aliança, né, tiraste o teu povo da terra do Egito, com sinais e maravilhas, o verso 22, né, 32, 22, e lhe deste esta terra, como juramento prometeste a seus pais, e entraram nela, e dela tomaram posse. Então esse conceito de posse, né, é muito forte aqui, é interessante a escritura de posse da terra. Mas nesse contexto, Deus está entregando a terra para outro possuidor, para alguém que vai tomá-la, né? Que no caso aqui é Nabucodonosor, o Império Babilônico, né? E depois ela precisará de ser resgatada de volta, no contexto da nova aliança. Né? E quem é que vai resgatar? É o resgatador, né? Aquele que é digno. Aquele que paga o preço. Bom, nós estamos falando do contexto, mas você mencionou brevemente que há um outro texto que também serve de contexto para o Apocalipse 5. Você mencionou Daniel. Sim, sim. Porque você também tem uma ideia de livro, né? Você tem um ancião de dias sentado e livros abertos. Ok. Não. Vamos parar um pouquinho por aí, porque nós vamos abordar esse tema, essa conexão, no próximo bloco. O que nós vimos até aqui é que, para compreender um texto corretamente, e nós já falamos isso no primeiro programa, é que é fundamental nós compreendermos o contexto. É isso que nós fizemos nesse primeiro bloco. No segundo bloco, vamos voltar com o contexto de Daniel e então vamos aprofundar a nossa percepção e compreensão de Apocalipse 5. Meu amigo, minha amiga, o nosso texto de hoje é Apocalipse 5, onde nós estamos estudando a percepção, a compreensão do selo. Já foi dito a importância de tomar posse e o professor Edson nos levou para Jeremias 32. Mas que outro texto é fundamental para a compreensão de livro, de selo? Você não tanto da ideia de selo de livro, mas a gente leu em Apocalipse capítulo 5 que Deus está sentado no trono e ele tem na mão o livro. Isso. Mas não é ele que abre o livro, não é ele que abre os selos. Mas aí, o último verso que o Vanderlei leu no início do programa, Apocalipse capítulo 5, verso 5, se eu não me engano, fala que o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. Isso. E aí, logo na sequência da leitura, se a gente voltar lá para Apocalipse 5, ele vai ver que essa raiz da tribo de Judá, ele que vai pegar o livro e ele que vai abrir os selos, que é o início do capítulo 6. Correto, doutor Vanderlei? É o início do capítulo 6. Ou seja, a ideia de que Deus está sentado com o livro, mas não é ele que abre, não é ele que julga, não é ele que efetua os juízos. Quem vai efetuar os juízos em Apocalipse vai ser o leão da tribo de Judá, né? O cordeiro, etc. E a mesma coisa acontece em Daniel capítulo 7. Quando a gente vai lá para Daniel capítulo 7... Vamos para Daniel 7. Quando a gente vai lá para Daniel 7, a gente tem a mesma ideia, a mesma imagem. Né? O ancião de dias está sentado. Então, olha lá. Capítulo 7, a partir do verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou.
Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, etc. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então eu estive olhando por causa da voz do chifre, etc. Ele foi entregue para ser queimado. Teve visão da noite, verso 13. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, a posse, esse documento de posse, é dado ao Filho do Homem. Isso é bem interessante. Acho que agora temos condições de ir para o texto em Apocalipse 5? Sim, então nós temos esses dois textos do Antigo Testamento que nos ajudam a nos contextualizar, não é? Na passagem. Mas nós podemos esmiuçar um pouquinho mais ainda no Apocalipse para chegar a esse resgatador. Não é? Veja, é interessante que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, que pode tomar o livro e abrir os selos, né, é dito que ele pode fazer isso porque ele venceu para abrir o livro. Né? E sua vitória consiste na sua morte na cruz. Porque no versículo 9 ele diz, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Né? Então, esse elemento de posse aqui é bem vivo. Agora, vamos considerar um pouquinho mais a questão do trono. Né? Então, se nós fôssemos tentar marcar aqui uma perícope para esta visão do capítulo 5, nós poderíamos talvez estabelecer do 4:1 até o 7, verso 17, que diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ao longo de todos esses capítulos, 4, 5, 6 e o 7, trono talvez aqui a palavra que dá o conceito assim, principal do assunto em questão. O trono é o espaço do poder, né? Do domínio, do exercício da autoridade. E Jesus está nessa visão, está para assumir esse espaço. Agora, interessante também que no Apocalipse, o Cordeiro, Jesus, é o personagem não só principal, mas toda vez que ele aparece vitorioso, poderoso, né? Ele tem o domínio. O Apocalipse é dividido em 7 conjuntos de visões e cada uma delas abre com uma cena do santuário. Na primeira cena, no capítulo 1, João vê e Jesus está no lugar santo. Ele tem as chaves, né, da morte e do inferno nas mãos. Ele diz assim, eu estive morto e revivi. É como se ele tivesse entrado no domínio do Hades, da morte, e ele sai com as chaves nas mãos. Ou seja, ele tem completo domínio, né, sobre aquela situação. No capítulo 4 e 5 começa um novo conjunto, que então aqui tem as 7 igrejas, que é o conjunto aberto com a visão do capítulo 1, e depois vem os 7 selos, que é o conjunto aberto com a visão do capítulo 4 e 5, a visão do trono. Depois tem o capítulo 8, né, começando as 7 trombetas, aí ele está no santuário fazendo a mediação. No capítulo 12, a visão do dragão, a mulher que está grávida, e aí então o filho da mulher. O capítulo 12, verso 4 diz assim, 5, né? 12, 5, nasceu, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Veja, essa é uma expressão de poder real, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja que trono perpassa todo o Apocalipse. Até pouco tempo atrás, uma pessoa defendeu uma tese no Apocalipse, na Europa, e ele defendeu a tese de que trono é o tema dominante no Apocalipse. Por isso eu disse que o Apocalipse 5 é o Sinai do Apocalipse, porque é o ponto alto, né, que destaca a posição de Jesus no contexto da nova aliança. Então, após a morte na cruz, a ressurreição, ele assume, né, o trono no céu. E ele mesmo tinha dito aos discípulos, né, todo o poder e toda a autoridade me foram dados, no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos. Então, é como se o fato de ele assumir esse poder, né, garante para os discípulos e para a igreja que a vitória da igreja de Deus na terra é certa. Agora, o Ed estava falando sobre o livro, né? Aqui a tradução diz, o livro está na mão daquele que se assenta no trono. Agora, logo depois ele diz assim, não havia ninguém que pudesse sequer olhar para o livro, nem no céu, nem na terra. Então, o livro não pode ser manuseado pelos anjos, pelos querubins, né? E fica sugerido que nem Deus o toma, nem o Espírito. Só um pode tomá-lo, é aquele que morreu e ressurgiu, né? Então, há uma possibilidade de tradução aqui também, de que o livro está à direita de Deus, não necessariamente na sua mão, né? Está à direita dele e ninguém pode tomá-lo. Mas então surge o cordeiro que morreu, né, e comprou.
O tema da posse aqui, como o Edson já tratou ali em Jeremias, é o foco que a gente gostaria de explorar um pouco mais. Mas vamos manter então em mente esse tema central do Apocalipse, né? O trono como elemento de destaque e Jesus, ou o Cordeiro, como o vitorioso. Toda vez que ele aparece no Apocalipse, ele é poderoso e vitorioso, né? Inclusive, antes da perícope que você mencionou, começando no capítulo 4, verso 1, em 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. Exatamente. O Apocalipse tem essa característica de terminar um conjunto de visões com um verso que prepara para o conjunto seguinte. Então, a visão do trono e a visão da entronização de Cristo é precedida por essa promessa, né? O vencedor vai sentar-se comigo no trono. E depois, lá no capítulo 20, então, os salvos, né, recebem o trono e eles passam a reinar, porque é isso que está anunciado no capítulo 7, né, que o Edson acabou de mencionar. O reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo, né, 7, verso 22, 25 ali. No capítulo 20 de Apocalipse, diz assim, 20, verso 4, né, vi também tronos, e neles sentaram-se aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, Jesus precede os salvos, ele vence e assenta no trono, e os salvos vencem aqui na terra também, e depois eles terão o seu trono para reinar com ele no céu, né? E até a figura de Daniel 7 se repetindo, né? Porque na visão que Daniel tem, ele vê o Filho do Homem reinando. E aí depois, quando o anjo vai explicar a visão para ele, o anjo fala dos santos do Altíssimo reinando e não fala mais do Filho do Homem reinando. Porque o Filho do Homem reina, os santos reinam, né? É muito interessante. Esse capítulo é essencial porque, basicamente, nos primeiros 14 versículos, descreve o que ocorreu no céu após a ascensão de Jesus. Isso do nosso mais alto interesse. Veja que a visão do capítulo 5, se João é o autor do Apocalipse e tudo indica que ele escreveu por volta do ano 95, e a visão do capítulo 5, se ela trata da entronização de Jesus, quando ocorreu essa entronização? Ele tinha dito para os discípulos, todo o poder me foi dado. E então ele subiu, e no capítulo 12 diz que o Filho é arrebatado para Deus e ao seu trono. Então, na ascensão de Jesus, ele subiu e então ocorre no céu a cerimônia de entronização. João, portanto, está tendo uma visão de um acontecimento que fazia na sua época, né? No ano 95, 60 e poucos anos. Né? Então, o Apocalipse tem essa característica também de que João vê coisas do futuro, mas ele vê coisas também do passado, que dão garantia, né, do futuro. Agora, o trono, a entronização. O Edson destacou esta conexão com o Antigo Testamento, essa intertextualidade com Jeremias 32. Há muitos textos, né, que cruzam aqui, que perpassam, né, essa visão. Nós podemos citar, por exemplo, 2 Reis, capítulo 11, aqui tem uma visão de entronização, ou um relato, né, de entronização, que é de Joás. E é bastante sugestivo o texto, veja, 2 Reis 11, verso 12, diz assim, então Joiada, sacerdote, fez sair o filho do rei, estava escondido, e pôs-lhe a coroa e deu-lhe o livro do testemunho. E eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram, viva o rei. Veja, o que nós temos aqui? Uma cerimônia de posse, entronização, e um livro é entregue. Não é o mesmo livro lá de Jeremias, mas a ligação aqui com o Apocalipse 5 é que nós temos uma cerimônia de posse e um rei está assumindo, né, o seu lugar no trono. É interessante que, quando o rei de Israel tomava a posse, essa entrega do livro se repetia. Isso foi feito no caso de Saul, Josias, Joás, está mencionado aí no Antigo Testamento. Esse livro se refere ao relato dos direitos e deveres do rei. Aqui ele diz, olha, deu o livro do testemunho. O livro do testemunho é uma expressão aí para a lei, né? Pentateuco, isso aparece lá no final de Deuteronômio. E Deuteronômio, capítulo 17, aí você tem uma recomendação para... Deus não queria que Israel tivesse rei, mas já estava certo que teria. Portanto, Deuteronômio 17 é uma espécie de profecia aqui, né, para a eleição do rei. Olha, Deuteronômio 17, verso 14 em diante. A eleição e os deveres de um rei. No verso 18, ele diz assim, também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro,
do que está diante dos levitas sacerdotes. Então, o que estava sendo recomendado é que todo rei, ao tomar posse, ele recebia um livro, o livro da lei, e ele deveria governar com base no livro da lei. Por isso, o rei de Israel é considerado, né, um corregente com Deus, porque se ele reina com base na lei de Deus e assenta-se no trono à direita da majestade, né, ele é um corregente. Por isso Deus fala para o rei, né, assenta-te à minha direita. E aí o rei de Israel é uma figura, né, do Messias que vem, e o Messias se assenta depois à direita de Deus, e Deus diz, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, tudo que está profetizado, tudo que está prometido no Apocalipse, a vitória dos santos, né? A vitória sobre o pecado, sobre o dragão, sobre as bestas, a ressurreição, a nova terra, o novo céu, tudo isso depende de um fato, de que Jesus está sentado no trono. É a garantia. E essa visão dele no trono, na verdade, ela foi mencionada por vários apóstolos. Né? Estevão viu, Paulo se referiu várias vezes, Pedro falou. Então, os apóstolos tinham nisto aí a garantia de que a vida deles estava segura, porque Jesus está no trono. Né? Agora, se esse capítulo trata da entronização de Cristo, qual o interesse do escritor em mencionar ou enfatizar o papel dele, do cordeiro, ele como cordeiro? Como cordeiro, como resgatador, né? Então, nós precisamos de retomar essa ideia do cativeiro, né? Sim, porque a ideia é da restauração da aliança, né? Como é que você restaura a aliança? A gente falou em algum programa sobre a questão da lei no coração como uma marca da nova aliança. Sim. Mas como é que você constrói esse processo da nova aliança, né? Essa era a grande pergunta. Como Deus vai restaurar a aliança? Porque o quando, na cabeça de Israel, era óbvio, 70 anos. Jeremias falou que a gente vai voltar do cativeiro em 70 anos, então essa é a restauração da nova aliança. Porque, na cabeça daqueles judeus, voltando da aliança, voltando do cativeiro para Israel, isso implica restauração da aliança. Né? E como é que a gente sabe que essa era uma expectativa judaica? Daniel, capítulo 9. Daniel recebe a visão do capítulo 7, fala que ainda viria o chifre pequeno, que ele perseguiria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E Daniel não entende isso. Por que Daniel não entende isso? Daniel entende isso porque ele já estava no exílio. Ou seja, vai piorar? Antes da gente voltar, vai piorar? Vai ter um chifre que vai perseguir, vai ganhar da gente ainda? Como que isso vai acontecer? E aí depois ele recebe a visão do capítulo 8, que fala das 2.300 tardes e manhãs. Aí enlouqueceu. Né? Aí ele enlouqueceu, ele ficou doente. Termina o capítulo 8, ele termina doente. Por quê? Se Daniel entendesse, e pela data que aparece no início do capítulo 8 de Daniel, em relação à profecia de Jeremias, faltavam 7, 8 anos para a profecia de Jeremias se cumprir dos 70 anos. Se Daniel entendesse que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 dias, isso bateria exatamente com o cumprimento da profecia de Jeremias. Se ele entendesse que fosse metade de 2.300 dias, como alguns dizem, seria mais rápido ainda. Mas, de alguma maneira, Daniel entende que esse tempo é muito longo, principalmente pela fala do anjo no final do capítulo 8, que fala, esse período se refere ao tempo do fim. Enfim, quando começa o capítulo 9, Daniel começa falando exatamente de Jeremias, capítulo 29 e capítulo 25, mas principalmente capítulo 29. Então ele começa dizendo, não, eu entendi, agora eu entendi. O que eu entendi? Eu entendi restauração do templo. Porque 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado, na cabeça de Daniel, reconstrução do templo. Reconstrução do templo, por que reconstruir o templo é importante? Porque tem presença de Deus. Se tem presença de Deus, tem aliança. Se tem aliança, essa só pode ser a nova aliança, porque a aliança foi quebrada. Ou seja, vamos voltar para Israel, vamos reconstruir o santuário, Deus vai habitar no santuário, se Deus habitar no santuário, nova aliança, alegria para todo mundo, felicidade, etc. e tal. E ele recebe a visão, ele fica angustiado, porque 2.300 tardes e manhãs, ele entende que é um tempo grande, que é o tempo do fim, ele fica angustiado. Vai demorar tanto tempo assim para restaurar a aliança, para ter presença de Deus? Aí ele vai estuda Jeremias, estuda Deuteronômio, a gente percebe isso pela oração que ele faz em Daniel 9, enfim. Resumindo, ele começa dizendo, eu entendi, ele entendeu o que? A visão que ele tinha tido. E Deus falou de 70 anos para Jeremias. Então Daniel, de alguma maneira, ele acha que esse processo de restauração do santuário tem a ver com 70 anos de Jeremias. E ele faz oração para cumprir a profecia de Jeremias 29.
Depois de 70 anos, quando vocês se lembrarem de mim, se voltarem para mim e orarem, me buscarem de todo o coração, etc. e tal, então eu vou trazer vocês de volta. E quando ele termina a oração, ou antes dele terminar a oração, já vem o anjo Gabriel e interrompe, fala: Jeremias, não é nada disso. Daniel, não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a profecia que eu dei para você, outra coisa é a profecia de Jeremias. A nova aliança não tem a ver com 70 anos. Mas para você ficar tranquilo, 70 anos vão se cumprir. Agora, para você saber, a nova aliança tem a ver com 70 semanas e não 70 anos. E essas 70 semanas, no final da última semana, um cordeiro vai ser morto. Muito bem. E ele vai fazer a aliança, ele vai fortalecer a aliança com muitos. Professor Dornelles, parece que fica evidente no versículo 7, algo que você já disse aqui, esse processo de entronização, do julgamento da autoridade, fica evidente no verso 7, não é isso? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Isso, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Amigos, até aqui nós vimos que esse capítulo de Apocalipse 5 fala da entronização de Deus. Já construímos o contexto, acho que estamos preparados para aprofundar a compreensão do texto em Apocalipse 5. Faremos isso logo após. E aí, você está com a sua Bíblia em mãos? Você vai precisar dela. Estamos em Apocalipse capítulo 5. E nós terminamos no bloco anterior com o verso 7. Por favor. Então veio o leão da tribo de Judá, né? Veio e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bem, veja que este capítulo, ele deve ter pelo menos duas implicações principais, né? Jesus assume a condição real, ele é entronizado, e quando os anciãos vêm aqui com incenso, que são as orações dos santos, né? Qual a implicação desse incenso sendo trazido para ele? Aí no capítulo 8, a gente tem a resposta, 8, verso 3, né? Veio um anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso. Olha, então o anjo é o próprio que foi entronizado e o incenso que é dado foi dado pelos 24 anciãos. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, ao mesmo tempo que está dizendo que Jesus assume sua posição no trono, também está dizendo que ele assume a sua posição como sacerdote, como intercessor. E ele recebe o incenso, né, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Mas eu acho que a gente precisa fazer o fechamento aqui em cima dessa questão de posse, cativeiro, né? Quando Jesus subiu ao céu, ele resgatou o povo do cativeiro. Bom, de fato, em Efésios, né, Paulo diz que quando ele subiu às alturas, o que ele fez? Levou cativo o cativeiro. Essa ideia de posse da terra e a perda de posse da terra, que repercute aqui, é muito importante. Porque o povo de Israel estava escravo no Egito. Aí Deus libertou eles de lá e disse: agora eu estou dando a terra de Canaã para vocês. E eles tomaram posse da terra. E aí ele deu a lei, né? E então depois veio um rei que deveria ser o mestre da lei para eles. Mas quando Jeremias fala que eles estão para serem entregues nas mãos de Nabucodonosor, e eles vão perder a posse da terra, então é a reversão daquele estágio inicial. Então o povo que foi liberto do Egito, recebeu a lei como povo livre e a posse da terra, nesse momento da história aqui com Jeremias, esse povo está perdendo a posse da terra, está perdendo a liberdade e está perdendo também a lei. Porque durante o período em que Israel está no cativeiro, eles não são livres para guardar a lei. E havia leis, né, que proibiam eles. Às vezes eles foram proibidos de guardar o sábado. No caso da história de Esther, você tem um decreto real motivado, e a Amã diz assim: porque há um povo no teu reino cujas leis são diferentes das nossas. Então, ou seja, na condição de cativeiro, o povo de Israel não pode guardar a lei. E fica sugerido ou implícito, né, que o ensino da lei também está parado. É claro que eles continuavam estudando, né, na casa deles e tal, mas eles não tinham a liberdade, eles não tinham mais o templo. Agora, quando a promessa é feita, que Deus promete através de Jeremias, né, de Ezequiel, que vai restaurar, e vai restaurar a posse da terra,
Então é uma reversão de novo, é uma nova libertação do cativeiro. Mas mesmo depois que o povo de Israel voltou, os judeus voltaram para Jerusalém, eles tiveram uma posse relativa da terra. Tinha o templo, mas o rei era colocado por um império. Duas coisas, né? A primeira, importante, eles tinham um templo, mas não tinham a presença de Deus. Que é um fator essencial. Se não tem a presença de Deus, se não tem a Arca da Aliança, não tem o lugar do repouso. E a presença seria o Messias que viria. Sim, mas eles não tinham a presença de Deus, ou seja, não tinha a restauração da aliança. Porque a restauração da aliança, conforme Daniel, vai se dar com o Messias, com o Cordeiro. Então não tinha, tem templo, mas não tinha. Eles não tinham liberdade corretamente. Agora, você falou, me empolga um pouco, né? Tem um livro muito interessante chamado The Land, A Terra, do Walter Brueggemann. É um livro fantástico, porque a ideia de perda e reconquista da terra pode ser lido como um dos temas centrais de Gênesis e Apocalipse. O que acontece em Gênesis 1? O homem ganha posse da terra. Recebe a terra. Ele recebe a terra, ele vai subjugar, ele vai dominar a terra, ele vai ser corregente, que foi o que você falou no bloco anterior. Ele vai ser corregente. Ele vai ser corregente enquanto for obediente a Deus. For fiel. O momento que ele não é fiel, que ele não reconhece a Deus como o regente principal, então chega um sequestrador. Ele perde a terra. Ele perde a terra. E agora, quem vai pagar o resgate da terra? Gênesis 3, verso 15. A semente vai pagar. E essa se torna a promessa. A semente traz a terra, a semente traz a terra, a semente traz a terra. Eu ganho a terra, eu perco a terra. Eu ganho a terra, eu perco a terra. E quem me traz a terra de volta é sempre o resgatador. Então é um tema comum, né? Interessante. E a posse da terra, essa posse física da terra aqui, né? Tanto por parte de Adão, quanto depois por parte do povo de Israel, é um fato histórico, mas ele é representativo também da condição ou das questões espirituais. Então, os seres humanos perdem, né, a liberdade no momento em que eles pecam e saem de debaixo do governo divino. E aí perdem a posse da terra, perdem a liberdade. Né? Isso só é devolvido de forma definitiva quando Cristo morre na cruz, né? Ele resgata para si essa terra de novo, ele recebe poder sobre ela, agora o diabo não tem mais poder sobre ela, né? E por isso Paulo diz, ele levou cativo o cativeiro. Então, ele resgata, ele compra para Deus. Né? O preço do resgate é a morte. Aí que vem, então, o sentido do resgatador. Né? Sim, o preço de sangue. Olha só como é que as coisas vão se juntando, né? Para quem está assistindo a gente, eu acho que isso é muito importante. Você tem 3 tipos de resgate no Antigo Testamento, em Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem o resgate da terra, o resgate de sangue, quando alguém mata alguém injustamente, e você tem o resgate do casamento, a lei do levirato. E são as 3 figuras usadas em Apocalipse. Okay? O resgate da terra é a noiva, né? A prostituta que é a noiva e tal, e você tem também a ideia do vingador de sangue. Muito bem. Agora, é muito significativo, e eu queria que você abordasse um pouco mais isso, Dornelis, o texto de 5, 12 a 14, onde o escritor nos apresenta essa expectativa pela conclusão do conflito, porque dizendo que está garantido que assim vai terminar. Proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Há muitos hinos no Apocalipse, né? Os hinos atravessam aí, um hino quase que na mesma tonalidade, né? É retomado depois em Apocalipse 11, ao toque da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, 11, verso 15, né? E houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, se encontram diante de Deus, prostraram-se com o seu rosto em terra, adoraram a Deus. Então, aí vem a posse definitiva. Então, a posse do reino, que é dada a Cristo por ocasião de sua ascensão, é uma posse simbólica sobre essa terra, apesar de ela ser absoluta sobre todo o universo. Mas sobre a terra ainda tem um príncipe, mas ele já está julgado, né, no contexto da cruz, e Jesus, então, tem a promessa de que, finalmente, ele vai tomar essa terra também nas suas mãos, o domínio completo dela. E aí isso ocorre ao toque da 7ª trombeta. Então, aí o reino do mundo se torna de Nosso Senhor do seu Cristo e reinará. E aí, nesse contexto, então, vem o resultado do juízo, né? No verso 18, diz assim, na verdade,
As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, nesse momento da sétima trombeta é quando Jesus encerra a intercessão e a expiação no santuário, e agora ele passa a reinar não só sobre todo o universo, mas sobre essa terra. E aí aqueles que destroem a terra, que é uma expressão para falar da prática do pecado, né, serão destruídos. E aí, então, no Apocalipse capítulo 19, você tem a destruição dos poderes civis, a besta e os poderes a ela ligados, né? Depois, no capítulo 20, a destruição do próprio Satanás, e aí, por fim, a purificação da terra, né? E ela é entregue para os santos. E aí diz, e eles reinarão, né, com ele. Então, o que Jesus faz na cruz é pagar o preço desse resgate. E quando ele assume a posição como corregente à direita da majestade, ele está na condição de poder efetuar, realizar, concretizar, né, o plano da salvação. Agora, eu acho que a gente precisa explorar um pouquinho mais esse assunto que você mencionou agora há pouco, que tem conexão direta com o papel de Cristo, que você fala dos 3 tipos de resgate. Sim. Ele vai, no capítulo 19 de Apocalipse, ele é o vingador do sangue dos inocentes, né? Quem derramou o sangue do inocente, esse vai ser julgado, ele vai vingar esse sangue inocente. Ele resgata a igreja, ele casa com a mulher. Em Jeremias tem muito essa visão, Oséias também, você encontra isso em Isaías também. A ideia de que Israel se transformou numa prostituta, ela não tem mais homem, ela foi abandonada, e aí, então ele vai resgatar. Ele casa agora com a noiva, né, que é a igreja, é Jerusalém. Tem uma série de overlaps, né, de sobreposições da ideia de noiva. E, obviamente, o resgate da terra. Então, as coisas todas vão se conectando. É muito interessante, muito interessante. É bonito, né? Ou não? Sim. O nosso telespectador pode se perguntar, mas após o capítulo 5, que fala da entronização de Cristo, então tem a abertura dos selos. O segundo selo fala de guerra. O terceiro selo fala de fome, de escassez, né, de fome. O quarto fala de morte. Mas por que essas coisas estão acontecendo se Jesus está reinando? Então, os selos tratam com certas medidas, né, que Jesus toma do trono para disciplinar a igreja na terra e conduzi-la à restauração. E aqui, depois, no quinto selo, né, então vem uma menção ao cativeiro da igreja. Aí os mártires, né, que estão debaixo de perseguição e tribulação. Mas por que tudo isso está acontecendo? É a mesma pergunta que se faz em relação ao povo judeu, né? Se o povo judeu recebeu a posse da terra, por que depois foi entregue nas mãos de Nabucodonosor? São as maldições da aliança. Então eles não foram fiéis aos mandamentos, e aí, então Deus permitiu que eles fossem açoitados pelos inimigos, Deus permitiu que eles tivessem seca e escassez, né? Deus permitiu que eles sofressem pragas e pestes. Tudo aquilo que estava descrito lá. E por fim o cativeiro. Né? E a igreja do cativeiro não pôde ser resgatada. Israel, os judeus voltaram, mas quando o Messias veio, eles rejeitaram o Messias. E por fim, no ano 70, aí os romanos tomaram posse da terra, destruíram o templo, né, deles, Jerusalém, É parcial isso, né, que eles rejeitaram o Messias, porque todos os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, né? O remanescente de Israel aceitou o Messias. Né? E depois são integrados a eles os... Mas a nação já havia sido rejeitada em 586, quando o templo foi destruído, já havia sido rejeitado. Né? Então, as tribulações pelas quais a igreja passa ao longo da história cristã são permitidas por Deus, por Cristo que está no trono, para levar a igreja ao arrependimento. Por isso você tem nas cartas, as igrejas, né, frequentemente Jesus fala assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Arrepende-te, volta à prática do teu primeiro amor. Né? E a última igreja, Laodiceia, ele repete de novo, né? Aconselho-te que de mim compre ouro, né? E aí vem também o apelo para o arrependimento. Então, mesmo as aflições pelas quais o povo de Deus passa ao longo da história, elas são medidas, né, usadas por Deus ou permitidas por Ele, tendo em vista a restauração. E o cumprimento final, né, do plano da salvação que vem na segunda vinda de Cristo. O versículo 9 nos fala sobre, entoava um novo cântico dizendo, dignos de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. Isso está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz é essencial para a eliminação do conflito cósmico? Completamente essencial. Né?
ele é digno, todo o cântico aqui que trata da dignidade dele, a expectativa de alguém digno, né, para tomar o livro, assentar-se no trono, tudo isso é respondido com essa afirmação de que há um que é digno, e ele é digno porque foi morto. E comprou, né, com o seu sangue os que estavam em cativeiro. No capítulo 12, ao falar do conflito com o dragão, então diz que o povo de Deus vence o dragão, 12, verso 11, né? E eles o venceram, por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Então, o sangue derramado, que é aqui o cumprimento da Páscoa, né? É a condição de libertação, é a condição de perdão, é a condição de aquisição, né? E de posse desta terra e do povo, né? Que é salvo e constituído reino e sacerdote por causa de Jesus ter sido morto na cruz. Professora, assim, isso tem tudo a ver com a aliança, porque em todas as alianças mesopotâmicas, quando se quebrava a aliança, o fim de quem quebrava a aliança era a morte. Então você tem as alianças dos hititas, dos assírios, etc. Então, olha, se você não obedecer às minhas estipulações, se você quebrar a aliança, então eu vou te matar, eu vou destruir sua família, eu vou queimar suas casas, vou estuprar suas mulheres. Era essa linguagem, entendeu? Da quebra da aliança. Mas quando você vai na Bíblia, o máximo que acontece com a quebra da aliança é o exílio, não é a morte. E é interessante que há sempre a promessa de retorno para a aliança. Não importa como a aliança tenha sido quebrada, que foi o texto que a gente leu em algum outro programa de Levítico 26, Deuteronômio 28 a 30. Há sempre oportunidade de volta para a aliança. E como que essa volta se dá? Essa volta se dá porque alguém paga o preço, porque alguém paga o resgate. Então, a restauração da aliança, a nova aliança, ela só é possível por causa da morte do Cordeiro. Então, antes de haver criação, antes de haver aliança entre Deus e o homem, o Cordeiro de Deus foi morto. Ou seja, já havia esse elo. essa figura do resgatador Essa que você figura do menciona, resgatador. Né? Professora É o Edson, parente próximo, né? É o parente O próximo. parente mais próximo. Essa tristeza, essa dúvida de Daniel que você mencionou, né? Sim. Aqui tem a resposta plena para ele, né? Sim. Em Apocalipse 5. Agora, você imagina o quanto ele sofreu, né? Ele recebe a visão do 9 quando começa o capítulo 10, que é o último capítulo a ser escrito, né? Porque foi escrito já na época de Ciro, né? Sim. Terceiro ano de Ciro. Quando ele escreve triste. Triste. E a visão de quem ele recebe para ser consolado? Miguel. De Miguel. Do general do exército. Professor Dornelles, o nosso tempo está encerrando. Em breves palavras, bem resumidas mesmo. O que diz isso em relação à vida, à salvação pessoal? É muito essencial que nós tenhamos a visão de Jesus no trono, né? A visão de Jesus cheia de poder, de autoridade, né? Porque nós podemos enfrentar provações, tribulações, oposição no mundo, né? Mas a visão de que Jesus está glorificado e Ele está no trono em nosso favor é a garantia da vitória final. As igrejas cristãs estão cheias de cruzes hoje, né? Muitas pessoas usam cruzes e a cruz é um símbolo de libertação. Mas é interessante frisar que a visão de Cristo com que termina o Novo Testamento não é a visão do Cristo crucificado, mas a visão do Cristo glorificado e entronizado. E esta visão é que nos dá a certeza, né, a segurança de nossa redenção final. Então, Ele está no trono em nosso favor. Puxa, essa é uma mensagem tremenda, não é? Uma mensagem que constitui uma grande esperança. Quem é a pessoa que não passa por conflitos, que não vê luz no fim do túnel? Mas aqui em Apocalipse 5 nós temos a resposta aos nossos desafios, às nossas inquietações. A resposta que Daniel tanto procurou, nós a temos aqui em nossas mãos. Foi muito importante nós estudarmos esse tema e eu quero dizer a você que passa por tribulação, por angústia, procure Jesus Cristo. O ministério dele em seu favor não terminou na cruz. Ele está intercedendo por nós com todo o poder. Ele é o nosso grande resgatador, o nosso parente mais próximo. Esperamos ver você no próximo encontro no programa Teólogos.